Olá, nessa aula eu vou ensinar você como fazer este cogumelo aqui, tá bom? Utilizando miçangas. Vamos lá. Esse cogumelo é uma peça fácil de fazer, não é difícil, tá bom? Ainda assim eu indico para quem está no nível de médio para avançado, né? Porque ele é um pouquinho trabalhoso, mas assim, é fácil, tá? Os passos são bem repetitivos, não tem tanta dificuldade, mas ainda assim, nível intermediário para frente, tá certo? Então, os materiais aqui que eu utilizei para fazer ele foram miçangas da Preciosa Ornella 9/0 nas cores bege, vermelho e branco. Utilizei 6 milímetros preta para o olho, tá certo? 6 milímetros. Você vai ver aí que quando eu comecei a fazer o olho, eu coloquei a 8 milímetros, mas depois eu vi que ficou muito grande e então eu troquei, tá? Eu botei a 6 milímetros no lugar da 8. No entanto, você pode utilizar outros tamanhos no lugar dessa miçanga aqui, por exemplo. Você pode utilizar a bola plástica 4 milímetros, né? Que ela é maior. E aí, se você utilizar a bola plástica 4 milímetros, aí sim o olho você vai utilizar 8 milímetros, tá bom? Que é esse tamanho aqui, ó. Já é maior, tá certo? Porque como você vai utilizar a bola aqui para fazer, que vai ser maior, então o olho também vai ser maior. Você pode utilizar 8 milímetros para o olho, tá bom? Então, o que eu usei foi isso aí, basicamente. A miçanga na cor vermelha, branca, bege, preta para o olho 6 milímetros. Esse tamanho dessa miçanga é 9/0. Utilizei o nylon 0,25 para essa miçanga. Se você for fazer na 4 milímetros, você pode utilizar o nylon 0,35, tá? Para essa miçanga eu usei o 0,25. Numa tesoura de bico fino, enchimento acrílico desse aqui, tá? E um saco plástico transparente para você poder forrar a peça antes de encher por dentro, tá certo? Basicamente isso aí, os materiais que você vai utilizar. Então, pessoal, é isso aí, tá certo? Espero que você goste do vídeo aí. Deixa seu like. Não sei se você já é inscrito aí no canal, se inscreve, tá certo? Não deixa de... Não sai aí sem deixar seu like, tá bom? E se inscreva no canal. E é isso aí, vamos para a aula. Para iniciar, vou colocar em um fio de nylon 5 miçangas aqui na cor bege e vou entrelaçar a última. Assim. Vou colocar no fio da direita 5, aliás 5 não, são 4, tá? Você coloca 4 aqui no fio da direita, na cor bege, e a última você entrelaça. Assim, tá? Novamente, você vai colocar 4 no fio da direita e vai entrelaçar a última. Assim, tá? Nessa posição, ok? Vou andar com o fio da esquerda por uma seguinte. Andei por uma seguinte com o fio da esquerda. Fio da direita, coloca 2 e entrelaça a última. Assim. Fio da esquerda, vou andar por uma seguinte. Fio da direita, vou colocar 3 e entrelaçar a última. Esse passo você vai repetir mais 2 vezes, tá? Fio da esquerda anda uma seguinte e no fio da direita coloca 3 e entrelaça a última. 3 na cor bege. Repita mais 2 vezes. Aqui eu repeti mais 2 vezes, tá certo? Vai ficar assim.
Agora eu vou andar com o fio da esquerda por uma seguinte. Andei com o fio da esquerda por uma seguinte, tá? Essa aqui. Fio da direita, coloca duas e entrelaça a última. Assim, tá? Fio da esquerda anda uma seguinte. Fio da direita coloca 3 e entrelaça a última. Assim. Agora eu vou andar com o fio da esquerda por duas seguintes. Andei por duas com o fio da esquerda. Coloco no fio da direita duas e entrelaço a última. Fica assim, tá? Por enquanto. Agora a próxima carreira, vamos fazer agora. Fio da direita, coloca 4 e entrelaça a última. 4 na cor bege, tá? Assim. Fio da esquerda anda por uma seguinte. Fio da direita coloca duas e entrelaça a última. Assim. Assim, né? Agora aqui é o seguinte. Eu vou fazer os próximos dois passos, explicar como que é. Porque o próximo passo é um módulo de 5 e depois é um módulo de 4. Essa carreira inteira que a gente está fazendo, ela é assim, é um módulo de 5 e um de 4, um de 5 e um de 4, intercalados, tá bom? Então, eu vou explicar aqui o módulo de 5 e o de 4. E aí você vai repetir esses dois módulos mais 4 vezes. Vou explicar, vamos lá. Módulo de 5, vou andar com o fio da esquerda por uma seguinte, aqui. Andei por uma seguinte. No fio da direita, eu vou colocar 3 na cor bege e entrelaçar a última. Pronto, fizemos aqui o módulo de 5. Agora o de 4. Vou andar com o fio da esquerda por uma seguinte. Fio da direita eu coloco duas na cor bege e entrelaço a última. Assim, tá? Deixa eu finalizar aqui. Ó, e aqui ó, a gente fez o módulo de 4. Aqui, tá vendo? Aí você vai repetir isso mais 4 vezes, o de 5 e o de 4, entendeu? Você vai fazer mais 4 vezes o de 5 e o de 4. Que aí vai ficar faltando só um pouquinho pra gente finalizar aqui, tá? Então você faz mais 4 vezes aí, já volto. Aqui eu repeti 4 vezes, tá? Vamos contar aqui juntos para você ver. Ó. A gente tinha feito esse e esse, né? Então a partir daqui a gente conta, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Olha só, vamos voltar aqui de novo. 5, 4, 1, 5, 4, 2, 5, 4, 3, 5, 4, 4, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Que você repetiu 4 vezes, né? O módulo de 5 e de 4, intercalados, tá? 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Beleza? E vai ficar assim. Agora aqui, vou andar com o fio da esquerda por uma seguinte. Eu uso a mão da direita porque eu não sou canhoto, tá bom? Então, por isso que eu pego o fio da esquerda com a mão da direita e ando. Mas é o fio da esquerda. Andei aqui por uma seguinte com o fio da esquerda. No fio da direita, eu vou colocar 3 e entrelaçar a última. A gente vai fazer um módulo de 5.
aqui. E agora, para finalizar, vou andar com o fio da esquerda por duas seguintes. E aí a gente finaliza essa carreira aqui, tá? Andei por duas com fio da esquerda, fio da direita eu coloco duas e entrelaço a última. Aqui, tá? Mais uma carreira finalizada. Aliás, aqui não é 5, tá? Ó, a gente botou duas, é só uma, tá? Deixa eu tirar aqui. É só uma mesmo, tá bom? E aí você coloca apenas uma e entrelaça aí. Ó, assim, tá certo? Que a gente tinha colocado duas, mas não é duas. É apenas uma mesmo e entrelaça, porque esse é um módulo de 4. O anterior foi um de 5, esse era para ser um de 4. Aí vai ficar assim, tá certo? Corrige aí o seu. E agora sim temos mais uma carreira finalizada. Agora aqui para a próxima carreira que a gente vai fazer, vou colocar no fio da direita 3 e entrelaçar a última. Assim, tá? Fio da esquerda vou andar por uma seguinte, aqui. Fio da direita coloca duas e entrelaça a última. Uma, duas e entrelaça a última aqui, tá? Fica assim. Esse passo você vai repetir mais 18 vezes, tá? Esquerda anda por uma seguinte, direita coloca duas na cor bege e entrelaça a última. Repita mais 18 vezes. Após repetir 18 vezes, vai ficar assim, certo? Ó, dessa forma aqui. E para a gente finalizar essa carreira, eu vou andar com o fio da esquerda por duas seguintes. Andei por duas, coloca apenas uma e entrelaça, tá? E aí vamos ter mais uma carreira finalizada, tá? Aqui, vamos para a próxima. No fio da direita eu vou colocar 3 e entrelaçar a última. Fio da esquerda eu vou andar por uma seguinte. Fio da direita coloca duas e entrelaça a última. Esse passo você repete mais uma vez. Repete ele mais uma vez. Agora eu vou andar com o fio da esquerda por duas seguintes, tá? Andei por duas. No fio da direita eu vou colocar 8 milímetros na cor preta para o olho. Estou usando 8 milímetros, tá? E uma miçanga e entrelaça a miçanga, tá? Coloquei lá uma preta para o olho e a miçanga, certo? Duas aí no total. Entrelacei a última aqui. Fio da esquerda vou andar por uma seguinte. Fio da direita coloca duas e entrelaça a última. Esse passo você repete mais duas vezes. Ó, repeti, tá? Mais duas vezes aqui. Agora eu vou andar com o fio da esquerda por duas seguintes. Andei por duas. Fio da direita coloca uma preta para o olho, tamanho 8 milímetros, tá? E uma miçanga aí do tamanho que você já está usando. Entrelaça a última. Assim. Fio da esquerda anda por uma seguinte. Fio da direita coloca duas e entrelaça a última. Assim.
Esse passo você vai repetir mais 9 vezes. Esquerda anda uma seguinte, direita coloca duas na corbagem e entrelaça a última. Repita mais 9 vezes. Após repetir 9 vezes, vai ficar assim, tá? E aí a gente finaliza essa carreira andando com o fio da esquerda por duas seguintes. Andei por duas, coloca apenas uma na corbagem e entrelaça. E aí temos mais uma carreira finalizada, tá bom? Fio da direita coloca 3 e entrelaça a última. Fio da esquerda anda por uma seguinte. Fio da direita coloca duas e entrelaça a última. Esse passo você repete mais 2 vezes. Repeti aqui, tá? 2 vezes, certo? Agora eu vou andar com o fio da esquerda por uma seguinte, que no caso é o olho, tá? Pela preta aqui do olho. No fio da direita eu coloco 3 e entrelaço a última. 3, a última entrelaço. Fio da esquerda vou andar por uma seguinte. Ó, ele vai ficar um pouquinho assim folgado, tá, de início, mas aí você empurra o olho para fora, tá certo? Para ele ficar assim. Andei com o fio da esquerda por uma seguinte, fio da direita eu coloco duas e entrelaço a última. Assim. Tá? Aqui. E esse passo você agora vai repetir mais 2 vezes. Aqui eu repeti, tá? Ó, 2 vezes a mais, ok? Esse passo. Aí eu aproveitei para trocar os olhos, tá? Eu tinha colocado 8, mas eu tirei e coloquei os 6 milímetros, certo? Para essa miçanga 9/0, a 6 milímetros ficou um tamanho maior. Se você fizer no lugar dessa miçanga, você utilizar a bola 4 milímetros, aí sim você utiliza o olho 8 milímetros, tá bom? Aí eu repeti aqui 2 vezes, agora eu vou andar com o fio da esquerda pelo olho aqui, seguinte, essa preta do olho. Fio da direita coloca 3 e entrelaça a última. Assim, ok? Fio da direita, da esquerda, aliás, vou andar por uma seguinte, com o fio da esquerda andei. Fio da direita coloca duas e entrelaça a última. Assim. E aí esse passo você vai repetir mais 8 vezes, tá? Esquerda anda uma, direita coloca duas na corbagem, entrelaça a última. Repita mais 8 vezes. Aqui eu repeti, tá? 8 vezes. Repeti 8 vezes, agora eu vou andar com o fio da esquerda por duas seguintes, para a gente finalizar a carreira. Aí eu coloco, ó, andei por duas, tá? Coloco apenas uma e entrelaço. Mais uma carreira finalizada, certo? Fio da direita vou colocar 3 e entrelaçar a última. Coloquei 3, entrelacei a última. Fio da esquerda vou andar por uma seguinte. Fio da... Eu acabei pulando uma, passei errado aqui. Ande por uma seguinte, tá? Cuidado para fazer como eu fiz aqui, para não fazer como eu fiz. Andei com o fio da esquerda, fio da direita coloca duas e entrelaça a última. Tá? Assim. Esse passo você vai repetir mais 18 vezes. Esquerda anda uma seguinte, direita coloca duas, entrelaça a última. Repita mais 18 vezes. Após repetir 18 vezes, vai ficar assim, tá? Assim. E agora, para a gente finalizar essa carreira, eu vou andar com o fio da esquerda por duas seguintes. Andei por duas aqui. Coloca apenas uma e entrelaça. Assim, ok?
Aí eu vou andar com o fio da direita aqui, por uma seguinte da lateral, com o fio da direita. Ainda no fio da direita eu vou colocar 3 e entrelaçar a última. Fio da esquerda eu vou andar por uma seguinte. Fio da direita coloca 2 e entrelaça a última. Assim, tá? Agora é o seguinte, a mesma coisa que a gente, no início aqui, a gente vai fazer aqui. Que é o seguinte, né? A gente vai fazer 2 módulos, sendo um módulo de 5 e um de 4, e vai repetir ele uma certa quantidade, tá bom? Porque ele é intercalado, ó. Que a gente começou aqui com 5 e 4, tá vendo? Então, vamos lá. O módulo de 5 você vai fazer da seguinte maneira. Fio da esquerda anda por 2 seguintes com fio da esquerda. Fio da direita coloca 2 e entrelaça a última. Tá? E aí a gente fez um módulo de 5, tá? Apenas andando por 2, assim. Para fazer o módulo de 4, vou andar com o fio da esquerda por uma seguinte. Fio da direita coloca 2 e entrelaça a última. Então, para fazer esse módulo de 4, eu andei por uma seguinte, tá bom? E coloquei 2 no fio da direita e entrelacei a última. Então, você vai repetir isso mais 4 vezes, tá certo? O de 5 e o de 4. Então, você faz 5, 4, 5, 4, 5, 4 e 5, 4, tá bom? São 4 vezes. Para fazer o módulo de 5 eu expliquei, anda por 2. E para fazer o módulo de 4 também expliquei. Então, você repete esses 2 módulos aí, na sequência aí, 4 vezes, tá? Intercalado, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Olha só, aqui ó, eu repeti o meu, tá? Vou mostrar aqui o que é que eu fiz, olha só. A gente tinha feito até aqui, não foi? Daqui pra cá repetiu, olha só. 5, 4, 1. Deixa eu focar mais. Ó, 5 e 4. 1. 5 e 4. 2. 5 e 4. 3. E 5 e 4. 4 vezes, tá vendo? Repetiu 4 vezes isso aqui. Agora, depois que repetiu, vou andar com o fio da esquerda por 2 seguintes. Fio da direita coloca 2, entrelaça a última. Que aqui a gente vai fazer um módulo de 5. Então, meu caiu. Entrelaça a última. Pronto. E falta agora aqui, ó, só mais um passo para a gente finalizar. Vou andar com o fio da esquerda por 2 seguintes. Andei por 2 aqui. Coloco apenas uma e entrelaço. Para a gente fazer um módulo de 4 nesse último passo, tá? Ó, finalizamos. Aqui já pode fazer seu enchimento, tá certo? Pode fazer o enchimento, ou se quiser pode fazer depois, na próxima carreira, mas eu acho bom fazer logo agora, tá? O enchimento para, como já expliquei em vídeos anteriores, só colocar um saco plástico aqui, vem com o enchimento, tá? E coloca, enche direitinho, faz acabamento aí do plástico, pá, e já era.